Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Neureka. Esse é o nosso canal de neurociências, um jeito fácil de aprender. Eu sou o professor Marcos dos Anjos e venho aqui hoje para tratar com vocês de um assunto bem legal. Aliás, não pode esquecer, o Neureka, o nosso canal Neureka, a proposta do Neureka, a proposta é neurociências. Falar de neurociências, mas de um jeito fácil de você aprender. Para muitas pessoas, neurociências parece ser muito complicado, às vezes dependendo do nível de profundidade que você vai, mas de maneira geral, no nosso canal, no Neureka, nós trabalhamos neurociências de uma maneira que você possa entender e possa aplicar muitos dos conhecimentos que a gente está aqui tentando apresentar para vocês. Hoje o tema é bem interessante, a nossa proposta vem sendo, na verdade, nos últimos anos, falar de neurociências fundamentando os processos educacionais. Portanto, o nosso grande tópico aqui, ó, esse aqui, ó, neurociências, fundamentos para a educação, para o processo de ensino-aprendizagem. Olha lá, como aprender mais e melhor? Mas agora nós vamos falar de como aprender mais e melhor com base em neurociências. Ou seja, como é que o cérebro processa as informações, né? E como é que ele transforma tudo isso em aprendizagem e em memória. Sonho de professor, de pais e de alunos, não é verdade? Então, a nossa proposta nesse momento é falar disso. Olha só, as influências da genética e do ambiente na aprendizagem, tá bom? Então, preciso de espaço, vou ter que abrir espaço aqui e vou falar sobre as influências da genética e do ambiente, ok? Vamos falar? Vamos embora, começando aqui, vou apagar, né? Olha só. Bom, quando nós falamos da influência da genética e do ambiente, nós vamos ter que falar do desenvolvimento, né, do embrião. Por quê? Porque todos os tecidos que formam um corpo humano, né, vêm a partir da concepção. Então eu vou pegar aqui, ó, olha só, vou pegar aqui as minhas canetas coloridas, eu gosto de fazer tudo com caneta, tá gente? Porque eu gosto de... Às vezes tem gente que gosta de slide, aperta um botãozinho lá, aparece a imagem e tal, mas eu gosto de construir a ideia junto com a galera. Por quê? Porque se eu estou fazendo, significa que você também pode fazer, né? Em tempo real. Então eu vou fazer isso agora com vocês aqui. Muito bem. Quando a gente fala da influência da genética e do ambiente, eu primeiro tenho que partir da onde vem a questão da genética. Então vamos lá. Um dia, né, o papai e a mamãe, vou botar aqui, papai e mamãe, resolveram, ou então de forma mais surpreendente, vamos colocar assim, eles resolveram fazer uma célula-ovo, um zigoto. Ou seja, o material genético do pai e da mãe se juntaram para fazer um filhinho. Então, através do papai, eu tenho lá o espermatozoide, né? E da mamãe, o óvulo que vai liberar o ovócito, tá? Ali, o espermatozoide, o óvulo, tá? Aí, o espermatozoide vai trazer 23 cromossomos do pai e da mamãe, lá do ovócito, vai vir 23 cromossomos também. E vai formar uma célula-ovo, zigoto, né, com 46 cromossomos, tá? Bom, é aquele negócio, né? A mamãe, num determinado período, nós chamamos de período fértil, né? Que é aquele período em que o óvulo está liberando, amadurecendo o ovócito, libera o ovócito, e aí o que acontece? Esse ovócito vai ser fecundado pelo espermatozoide. Então, o gameta masculino encontrou o gameta feminino, né? E aí vão juntar e vão formar a célula ovo zigoto. Por quê? Porque o espermatozoide fecunda o ovócito e vai fazer a célula ovo zigoto. Bom, aí o que acontece? A mãe nem sabe que está grávida, né? Mas lá dentro, né, essa fecundação acontece na tuba uterina, na região que nós chamamos ampola. Geralmente é na ampola que acontece a fecundação. A maioria das pessoas acreditam que a fecundação acontece no útero, mas não é. Geralmente é na tuba uterina, numa região chamada ampola. E aí depois esse óvulo fecundado, né, esse zigoto, ele vai em direção ao útero e se fixa no útero. E aí começa um processo de multiplicação celular e outros fenômenos dos quais a embriologia trata muito bem, tá? Mas não é o propósito. Nosso negócio é falar de neurociências, tá? Voltada para a educação. Então não dá para entrar em tanto detalhe, mas se quiser, é fácil, você entra aí em plataformas de vídeos, áudio e livros, você acha isso com certa facilidade.
Bom, a célula ovo, então o zigotinho, logo depois que é fecundado, começa o processo de multiplicação celular, né? Vai formar o que nós chamamos de, vou botar aqui os núcleozinhos aqui, ó, esses pontinhos são os núcleos, tá, pessoal? Ali, ó, que vai formar o embrião. Opa, vai fazer a mórula primeiro, a mórula, que é essa multiplicação aqui, ó, tá vendo? A mórula. E depois, passando os dias, né, até 2 semaninhas, vai formar o que nós chamamos de embrioblasto. Embrioblasto. Embrioblasto, ó, esse pontinho é para ser o núcleo, tá? Então, vou botar aqui, ó, embrioblasto. Aí você já começou a ficar assim, meu Deus, o que é que isso tem a ver com a neurociências, fundamentos para a educação? O que isso tem a ver com o fato de eu aprender mais e melhor? Gente, calma, calma. Você tem que entender que as coisas não são simplesmente do jeito que você imagina. Por isso que você tem que estar ligado, prestar atenção, né? E ter essa questão de ter um pouquinho de paciência para poder entender o que já está chegando. Calma, eu vou explicar as relações, mas eu preciso que você tenha uma base para entender o conhecimento que segue, tá bom? Então, o embrioblasto, ele está pronto, vamos dizer, com 2 semanas. Mas o que é isso? O embrioblasto veio dessa fase aqui de mórula, que veio lá da multiplicação do zigoto, tá? Da clivagem do zigoto, que vai ter a multiplicação celular. Bom, o embrioblasto, ele é essa estrutura que vai ter 3 folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são, na verdade, célula-tronco. Célula-tronco. Ó, isso aqui, ó, é um embrioblasto. Gente, é claro que é um pouco mais complexo que isso, mas eu vou explicar. É que eu preciso chegar em um determinado momento, então preciso caminhar nessa direção, tá? Então aqui, ó, esse é o embrioblasto, 2 semaninhas de gestação. Aqui, muitas vezes, você já sabe, as meninas, né, já sabem que houve um atraso, e aí começa a pensar, será? Então, tem mulheres que ainda não têm certeza que está grávida. Às vezes nem está preocupada com isso. Bom, esse embrioblasto, de embrião, blasto, formação. O embrioblasto, ele é formado por 3 folhetos embrionários, por isso que eu fiz um de cada cor. Aqui, ó. O folheto embrionário mais interno, que é chamado endoderma. Aí depois eu tenho o folheto mais externo, que está ali em preto, ó, que é o, aqui, ó, ectoderma. Tá? E depois o folheto intermediário, que é o último a surgir, que é o mesoderma. Pessoal, isso aqui são células tronco. Então são células que vão formar todas as células, que vão formar os órgãos, que vão formar os sistemas, que vão formar o corpo humano. Tá? Por que você está falando disso, professor? Porque eu preciso formar o tecido nervoso. Como é que eu vou formar o órgão, cérebro, cerebelo, tronco cefálico, medula, as estruturas do sistema nervoso? Né? Como é que eu vou formar? Tem que partir daqui, do embrioblasto. Mas eu só vou formar se um dia papai e mamãe resolveram juntar e fazer um filhote. Vocês entenderam? Então, se eu for lidar com o cérebro da criança, esse cérebro veio de algum lugar. Entenderam? Então eu preciso mostrar para você da onde vem. Tá? Para você entender depois o que vai rolar. Calma que você vai entender. Olha só. Então, esses são os folhetos embrionários que vão, como eu disse, formar todas as células, os órgãos, os sistemas que vão formar o corpo humano. Qual é o sistema que nos interessa? O sistema nervoso. Porque nós vamos falar de neurociências. Ali eu vou ter sistema esquelético, articular, muscular, circulatório, respiratório, né, digestório, sistema imune. Todos esses sistemas vêm dessas células tronco do embrioblasto. É claro que isso não é ainda tão simples assim, mais complexo. Mas como eu disse, eu quero passar mais rapidamente sobre esse tema, senão você corre o risco de achar que está demorando para chegar onde tem que chegar. Então, o que me interessa aqui agora é que o embrioblasto, ele dá origem a esses 3 folhetos embrionários, que vai formar todos os órgãos do sistema do embrião. E quem vai formar o sistema nervoso é o folheto embrionário mais externo, a maior parte do sistema nervoso central.
é formado pelo ectoderma, esse folheto embrionário, tá? E lembre que isso aqui o embrioblasto está pronto com 2 semaninhas. Então o que acontece é que a partir de 2 semanas, esses 3 folhetos embrionários, eles vão se multiplicar, feito louco, essas células tronco vão se multiplicar para ir formando um embriãozinho. E o sistema nervoso, quem vai formar é essas células tronco mais externa aqui, ó, tá vendo? A mais externa é o ectoderma. Então, vou botar aqui, ó, mais externo. E a mais interna é quem? Aqui, ó, o endoderma. Esses aqui vão formar, então, outros tecidos e órgãos. Quem me interessa é o ectoderma, que é o folheto mais externo. Lembra que essas células tronco do ectoderma já possuem características próprias. Como assim, professor? Olha aqui, essas células do ectoderma, do mesoderma, do endoderma, vieram de quem? Do zigoto. Só que elas vão apresentar características, olha aqui, genéticas, de que vem do pai, dos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Então, todos os órgãos e sistemas que formam o nosso corpo humano têm exatamente relação com quem? Com a genética do pai e da mãe. A formação, a construção, a constituição, entenderam? Essa que vai ser formada, do pai e da mãe. Bom, aí esse embrioblasto continua se multiplicando, assim com cada um dos folhetos embrionários, e o ectoderma vai começar a formar quem? O sistema nervoso. Então, se você tivesse aqui, ó, no início da formação de um embrião, vamos fazer assim como se fosse assim, ó, um grãozinho de feijão, olha só, não parece grãozinho de feijão? Então, aí aqui seria a região ventral e aqui a região dorsal desse embriãozinho. Eu estou falando de praticamente um grão de feijão lá no úterozinho da nossa mãe, tá? E agora o sistema nervoso vai começar a se desenvolver principalmente na região dorsal do embrião. Aqui, ó, dorsal ventral. Aqui seria o início da formação do embrião. Então ele vai se formar principalmente aqui, ó, na região dorsal do embrião, tá bom? Só para você lembrar. Bom, aí essas células do ectoderma, elas começam a se multiplicar nessa região dorsal do embrião, vai formar uma placa de células que veio do ectoderma. Olha a placa de célula, tá aqui. Vou botar um núcleozinho, né? Não posso esquecer, onde está guardado o nosso material genético que veio de papai e mamãe. Essa placa neural, gente, ela está se formando aqui, ó, na região dorsal do embrião, como eu já falei. Muito bem, lembra que cada uma dessas células já vem com características dos pais, ó, tá? Tá trazendo a característica genética dos pais. Muito bem. Essa placa neural, ela vai sofrer uma invaginação, ou seja, ela vai começar a se dobrar, ó, ali, vamos dobrar, ela vai começar a se dobrar. É a mesma placa, só que agora ela está começando a sofrer uma dobradura. Deixa eu ver se eu acho aqui uma folha para mostrar. Vou pegar essa folha que eu tenho aqui mesmo. Olha só aqui, ó. Ó, isso é uma placa de célula, tá vendo? Uma placa de célula da região dorsal do embrião. Aí conforme vai passando as semanas, ela vai o quê? Opa, aqui ela vai se dobrando. Olha ela se dobrando, ó. Ó. Olha o que está formando, gente. Olha só. Olha isso. Olha bem como está se formando. Vai formar um tubo. Vai formar um tubo. Então, eu vou dar origem aqui, ó, a uma estrutura. Tá vendo que ela está se dobrando? Ela vai se dobrando, vai se dobrando, vai se dobrando, até formar um tubo. Vou botar aqui um tubo, ó, fazer assim, chamado tubo neural. Tubo neural. Então, essas células tronco, olha aqui repetindo, não esqueça que essas células tronco do tubo neural, aqui, ó, tá? Elas são originárias, ó, lá, elas vão ser originárias da placa, que vai ser originário do ectoderma, que é originário dessa mórula, que é originário do zigoto, e que sua constituição e seu desenvolvimento está vindo trazendo o material genético do pai e da mãe, a constituição que vem do pai e da mãe. É interessante lembrar que quando a gente fala do pai e da mãe, não é necessariamente só do pai e da mãe. Tem muita coisa. Vocês já viram, né? Que tem nossos filhos que se parecem com nossos avós. Tem características dos nossos bisavós.
Bom, isso quer dizer que não é só passado para os nossos filhos da nossa geração do pai, mas também dos nossos antepassados. Então a história dos nossos antepassados são contadas através dos nossos filhos, dos nossos netos. Interessante isso, né? Então muitas vezes alguém fala assim, nossa, ele se parece muito com o seu avô, com o seu bisavô. E não só a aparência física, mas também alguns comportamentos. Aí começo a trazer um pouco dessas manifestações que você vai entender daqui a pouquinho do gene. Então, esse tubo neural então está aqui, formou-se um tubo neural. Lembra que tudo isso veio daqui. Muito bem, vou precisar apagar, dá licença. Então, formou-se um tubo neural a partir da placa. Guarda isso, eu vou precisar. Então lá vamos nós. Agora esse tubo neural, né? Gente, isso aí é semanas, tá? Poucas semanas já tá rolando tudo isso aí, tá? Por quê? O sistema nervoso precisa ser formado. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, de novo, ó, as células, opa, tá lá para cima para ganhar espaço, as células do tubo, então vou botar de novo aqui o tubo neural, olha só, tubo neural, tá aqui, tubo neural. Esse tubo neural, tá aqui, ó, tubo neural. Conforme vai passando as semanas, esse tubo começa a sofrer um processo de diferenciação. Então as células do tubo, a parte superior do tubo, olha só, eu vou continuar com essa cor, tá? Ó, as células, opa, vou dar mais espaço, vou precisar de espaço, cadê? Vou precisar de espaço aqui para botar nome, então, aqui, ó, peraí, deixa eu dar mais espaço, aqui assim, ó, as células do tubo, tá? Ali, aí depois vou pegar essas aqui, ó, acho que vocês estão vendo que tem uma diferença de cor aqui, né? Células do tubo, ainda é um tubo neural, só que passou umas semanas, vê que ela está começando a ficar diferente. Essas células do tubo superior aqui, ó, elas começam a apresentar características morfológicas diferentes. Um pouco mais abaixo, outras células começam a ficar diferentes. É isso que eu estou tentando demonstrar para vocês aqui, através das cores. Ó, opa, deixa eu botar um vermelhinho aqui para ficar legal, para tentar diferenciar bem para vocês. Olha só, aqui, ó, ali, tá bom? Depois, mais a parte de baixo das células do tubo, olha só. Você tá vendo? É o mesmo, eu tentei botar ali mais ou menos o mesmo tamanho, tá vendo? Ali, ó. Só que o que acontece é que as células do tubo neural, conforme passa as semanas, elas vão se diferenciando. A parte superior se diferencia em um grupo de células que vai ter um nome específico, depois essa, depois essa, depois essa. Vou colocar os nomes já para vocês. A parte superior do tubo neural, eu vou chamar de prosencéfalo. Aqui, ó, prosencéfalo. Você fala, pelo amor de Deus, eu não sei porque que ele está fazendo isso. Está colocando a gente em sofrimento psicológico. Isso não tem relação? Tem. E eu vou dizer, preste atenção, para você professor, para você pai e para você aluno. Isso faz diferença. Confie. Vamos lá. Prosencéfalo. Esse conjunto de células aqui, abaixo, eu vou chamar de mesencéfalo. Ó, tá na cozinha para você guardar melhor. Aqui, essas células tronco aqui, olha só, eu vou chamar de rombencéfalo. Rombencéfalo. E por último eu vou ter ali, vamos chamar de medula primitiva, tá? Bom, pessoal, isso é aquela célula do tronco. Ainda vai ter ali, tem outras estruturas, como por exemplo o tubo, além do tubo neural, tem a crista neural, que está relacionado com o desenvolvimento de estruturas da cabeça, outras estruturas da cabeça. Então, isso é mais complexo do que parece, tá? Só que se eu ficar falando de embriologia, é o dia inteiro. Então, eu preciso fazer com que tenha algum sentido para você entender a importância de conhecer o desenvolvimento do sistema nervoso e para você entender a genética, a importância da genética no desenvolvimento do sistema nervoso, tá? Então, sempre é um pouco mais complexo do que parece, tá?
tá? Mas o objetivo não é falar de embriologia especificamente. Bom, aí o que acontece? As células tronco do prosencéfalo, elas vão continuar se multiplicando. Agora vai fazer sentido para você. Quer ver como sua vida vai transformar a partir de agora? Olha só. As células tronco do prosencéfalo, olha o que elas vão formar. Ó, as células tronco do prosencéfalo vão formar o cérebro. Olha só. Então, essas células tronco vão formar o cérebro. Cada compartimento do cérebro, que nós chamamos de lobos, tem relação meu aqui, ficou com um frontal grandão. Vou tentar fazer um frontal um pouquinho menor. Aí, tá bom assim. Aí, um pouquinho menor para ficar mais legal. Olha como o professor pode ser chatinho, tá aqui. Então, o cérebro. Mas quem forma o cérebro, professor? A vesícula embrionária, que veio do ectoderma, lembra? Lá atrás, vai voltando. O prosencéfalo. Então, essas células foram se multiplicando e vão formar o órgão cérebro. Depois, você tem o mesencéfalo. Olha as células tronco aqui, ó, da região do mesencéfalo, que também veio do tubo. Essas células tronco vão formar uma estrutura chamada mesencéfalo. Pequenininha é o mesencéfalo. Assim mesmo, professor? Desse tamanhozinho? É. Desse tamanhozinho. Só isso aqui é. Depois eu vou mostrar para vocês aqui direitinho. O rombencéfalo vai formar o metencéfalo e o mielencéfalo. Metencéfalo e o mielencéfalo. Bom, eu não vou continuar aqui para não complicar muito, mas o metencéfalo e o mielencéfalo vai formar, a partir do rombencéfalo, né, vem o rombencéfalo, essas células continuam se multiplicando, formam o metencéfalo e o mielencéfalo. Aí você fala, pelo amor de Deus, para, professor, calma. O metencéfalo e o mielencéfalo vai formar a ponte, o bulbo e o cerebelo. Ó, olha bem. Então essas células tronco, chamada rombencéfalo, se diferenciam mais um pouquinho, formando o metencéfalo e o mielencéfalo, mas elas vão formar o que especificamente? O metencéfalo vai formar a ponte, o bulbo e o cerebelo. Eu vou dar nome para isso aqui tudo, vou botar os nomes para vocês. Então aqui, para não deixar muito à frente. O prosencéfalo forma quem? Vamos botar assim, por enquanto, os hemisférios cerebrais. Vamos botar cérebro. Depois eu vou dividir direitinho, porque o cérebro se divide em telencéfalo e diencéfalo. Mas vamos botar cérebro, tá? Porque a grosso modo todo mundo sabe o que é. O cérebro. Já o mesencéfalo vai formar esse roxinho, que eu vou botar um M aqui pequenininho. O mesencéfalo. O rombencéfalo, através do metencéfalo e mielencéfalo, vai formar o metencéfalo, a ponte e o cerebelo, que eu vou abreviar como CLO, e também o mielencéfalo vai formar o bulbo. E depois a medula primitiva vai formar essas células tronco da medula primitiva, aqui ó, vão formar quem? A medula primitiva vai formar a medula espinhal. Entenderam? E o que é isso aqui? Medula vou escrever? Vou escrever, né? Escrever a primeira vez, não custa. Medula espinhal. Bom, eu não sei quanto tempo deu até agora, mas o que eu estou querendo justificar para vocês é exatamente a importância da questão da genética, a importância da escolha do parceiro. Por quê? Deixa eu botar isso aqui. Meus canetões aqui. Bom, por que isso é tão importante, professor? Porque a escolha do parceiro lá, quando você escolheu a sua esposa, quando você escolheu o seu marido, por que eu estou falando desse jeito? Porque a única forma de você criar um indivíduo novo, de você efetivamente ser pai e mãe biologicamente falando, é que o espermatozoide encontre o óvulo. Então eu estou falando de um macho e uma fêmea, tá? Por quê? Só assim para se criar uma nova vida, tá legal? Estou partindo do princípio da biologia, tá? Então, quando você escolheu lá o seu parceiro, a sua parceira, então você teve lá os 23, lembra? Lá veio lá o papai e a mamãe, quando eles se juntaram, cada um trouxe, né, os seus 23 cromossomos. Então, o desenvolvimento do sistema nervoso
desenvolvimento do sistema nervoso, em parte depende dessas informações genéticas que está recebendo do seu pai e da sua mãe. As pessoas não pensam, mas muita coisa pode acontecer a partir da escolha. Todo o desenvolvimento do sistema nervoso, ali dentro da fase intrauterina, toda a manifestação de gene, a construção das partes do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico, o mesencéfalo, o ponte bulbo, da medula espinhal, depende dessa questão genética. Porque até então, eu estou interagindo com o ambiente, mas com o ambiente da mãe. O desenvolvimento embrionário está acontecendo no ambiente da mãe. Então é óbvio, considerando que a mãe tem um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança, as células vão se multiplicando, e parte dessa multiplicação, do desenvolvimento do sistema nervoso da criança, depende, portanto, das informações genéticas que vão se manifestando. Então, quando você escolhe o seu parceiro, pai, mãe, a configuração básica do cérebro dele depende dos aspectos da genética. Depois, o ambiente vai interferir sobre isso, tá? Mas a questão aqui é que o cérebro, o cerebelo, o tronco cefálico, o órgão, a estrutura básica que vai ocorrer, né, desde o desenvolvimento até o nascimento, depende dessas manifestações genéticas, tá? Ok? Entenderam isso? Daí a importância de se entender por quê. As células tronco do prosencéfalo que vieram lá do início vão desenvolver o cérebro. Mas, vocês já ouviram falar de transtornos do neurodesenvolvimento? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ser só TDA, transtorno de déficit de atenção, e não ter hiperatividade, né? Mas tem gente que tem a hiperatividade. Então, transtorno de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já ouviram falar de autismo? Transtorno do neurodesenvolvimento? Entende? São transtornos. São vários transtornos do neurodesenvolvimento. Autismo é um deles, TDAH é um, dislexia é outro. Esses transtornos, eles podem ocorrer durante o desenvolvimento embrionário, porque a criança pode nascer assim, ela pode, durante o desenvolvimento, já ter alguma dificuldade. E isto pode, e nós já sabemos que tem, manifestações de genes. Agora vem de genes. E nós sabemos que eu tenho genes que vêm da mamãe e genes que vêm do papai. Então, olha a importância, vou escrever, olha a importância da escolha do parceiro para ser pai ou mãe do seu filho. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Mas existem fatores como, por exemplo, a idade. A idade é um fator que pode mexer no gene. Nós já sabemos disso. Por quê? Imagina uma pessoa que tem ali seus 25, 30 anos, ela tem aí uma certa vivência, mas ainda não deu tempo, por exemplo, dependendo do estilo de vida de cada um, de, por exemplo, o seu material genético já ter sido prejudicado por questões ambientais, como, por exemplo, alimentação, qualidade do sono, estresse, essas coisas, a gente sabe que pode prejudicar o nosso gene a médio e longo prazo. Se isso acontece com o que eu estou comendo, com o que eu estou bebendo, com o que eu estou cheirando, com todas essas coisas que estão no ambiente, agora a influência da genética sobre o que eu tenho desenvolvido, sobre o meu cérebro, por exemplo. Então, se isso é verdadeiro, quanto maior o tempo, maior é o prejuízo que eu posso estar causando para a minha estrutura genética. Então, meus filhos, se eu tiver filho mais tarde, ele pode, digamos assim, pagar o preço pelo que eu estou fazendo com o meu corpo hoje. Existem pesquisas que dizem, por exemplo, isso não sou eu que estou dizendo, mas existem livros publicados e pesquisas que dizem o seguinte: o que os nossos avós fizeram influenciam sobre o neto. Então, por exemplo, avós que fumavam, bisavós que fumavam, tem uma tendência maior a ter neto com problema de asma. Olha só. Então, você acha que isso não tem influência? Claro que tem. Lembra da escolha que eu falei? Então, se o pai do seu filho, o avô do seu filho fumava, bebia e fazia um monte de coisa que prejudicava o material genético, existe uma possibilidade de seu filho, o seu neto, vir a pagar um preço em relação a isso? Existe. Existe.
Entende a importância da característica da escolha? E a maioria das pessoas não tem a menor noção de que isso acontece. Tá bom? Muito bem. É isso que eu queria que você entendesse. Então, quando nós escolhemos o parceiro e temos um filho com ele, com ela, todo o desenvolvimento do sistema nervoso central aqui, ó, ele tem uma referência genética. E aí, o ambiente pode influenciar sobre o desenvolvimento. Então, por exemplo, uma mãe que fuma, uma mãe que bebe, né, em excesso, né, usa drogas, qualquer coisa que possa vir a comprometer o meio, ela está trazendo alguma coisa do meio para dentro dela, ela pode influenciar no desenvolvimento da criança. E isso eu estou falando na fase intrauterina. Fora os efeitos que tem o ambiente, por exemplo, o ambiente onde um pai é estressado, uma mãe é estressada, o ambiente familiar é de confusão, brigas, né? Tudo isso influencia no desenvolvimento da criança, isso é bem conhecido. Né? Então, quando se fala de desenvolvimento do sistema nervoso, nós estamos falando em um ambiente intrauterino e depois extrauterino. Então, é o ambiente podendo influenciar sobre o desenvolvimento da criança na fase intrauterina, ainda dentro do útero da mãe, mas fora dele. Então, alimento, qualidade do alimento é uma coisa que hoje em dia preocupa muito especialistas, né? A qualidade dos alimentos que você faz, a qualidade dos estímulos visuais, auditivos. Hoje as crianças são extremamente sedentárias. Isso são condições ambientais que mexem no desenvolvimento do sistema nervoso da criança, tá? E que, portanto, vai ter influência sobre a capacidade de quê? De aprendizado e de memória. E, portanto, no processo de ensino-aprendizagem. Complexo isso, né? Então, não é simples, não é não deveria ser, né? Uma condição simples fazer uma escolha quando você vai, ou tem vontade de ser pai e mãe. Não deveria ser simples, deveria avaliar com cuidado. Porque parte do material genético do seu filho vem do seu parceiro. Mas quem é o seu parceiro? Quem é a sua parceira? Quem são os seus antepassados? Os antepassados dela? Entenderam? Que ambiente familiar, que ambiente você vai oferecer para a criança? Porque isso pode mexer no desenvolvimento do sistema nervoso da criança, ainda na fase intrauterina e principalmente fora. Entendeu? Qual é a escola que ela está inserida? É uma escola onde se ensina parâmetros não só do ensino, da aprendizagem puramente, né? A cartilha, vamos dizer assim, o plano de ensino, vamos dizer assim, também ensina aspectos morais? Pensa tudo nisso, porque as questões genéticas e ambientais influenciam diretamente sobre o desenvolvimento do sistema nervoso da criança, do adolescente e do adulto.